Hoje eu vou falar sobre o beabá da aquarela, como ela se comporta, quais são as principais características e muitas outras coisas. Então, fica aqui comigo até o final. Já deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e despertar mais artistas. Então, a aquarela ela se mistura com muita facilidade. Quando a gente coloca a água sobre o papel, que é a tinta úmida sobre o papel seco, ela se dilui e ela vai se misturando. Então, onde está molhado, a gente consegue ir acrescentando mais tinta. Olha, perceba como ela migra de um quadradinho para outro, de uma tinta para outra, de uma cor para outra. Então, onde está molhado, vai ocorrendo essa migração. Essa é uma das características da aquarela. Agora eu vou fazer uma mancha onde ela não se conecta com a mancha anterior. Então, perceba que não vai haver essa migração. Uma característica muito forte da aquarela são as manchas. Então, a gente pode fazer as manchas de forma proposital. A gente também pode evitar um pouco as manchas, controlar elas. Mas ela ser manchada e transparente é algo que é muito característico. A gente olha para uma aquarela, a gente percebe que é uma aquarela porque ela é manchada. A tinta seca sobre o papel seco, ela nos dá mais controle. Geralmente a gente usa para fazer contornos e ela deixa esse aspecto de seco, de áspero. Ela não tem aquele aspecto fluido. E agora eu vou mostrar aqui para você o molhado sobre o molhado. Úmido sobre úmido. o meu papel tá úmido e a minha tinta tá úmida também. Então, olha como ela se espalha. Então, perceba, se o papel tá seco, ela não se espalha. Se o papel tá úmido, a tinta se espalha. Então, isso é muito importante a gente entender pra gente conseguir controlar o que a gente quer fazer. Ó. Eu umedeci, agora eu vou secar um pouquinho, porque dá diferença na pintura quando a água tá muito molhada ou quando ela já tá secando ou quando não tem água no papel. Ó, aqui vai dando para ver a diferença de como é quando ela tem água e quando ela não tem água como fundo. Ela não se espalha quando ela não tem água. E olha como ela continua se espalhando, eu posso usar outra cor. E agora que ali já tem um pouquinho de água, ela também vai se misturando. Uma característica muito apreciada na pintura em aquarela é a transparência. Então eu fiz aí um círculo em azul, bem transparente, e agora eu vou fazer um círculo com a tinta vermelha para você ver a diferença, né? Como é que fica. Eu consigo ver a camada azul embaixo. Então, como a camada azul já estava seca, elas não vão se misturar. Mas agora que eu vou colocar uma camada em amarelo, quando a tinta vermelha está molhada ainda, ela se mistura. Já com a tinta azul que está seca, ela não vai se misturar. Então, sempre que a gente quiser pintar uma camada e não se misturar com a outra, a gente tem que esperar elas secarem. Agora eu vou fazer um degradê. Então, numa pocinha de água, eu vou misturando um pouquinho de azul. Eu vou começar do claro e vou escurecendo. Cada vez que eu coloco a tinta no papel, eu escureço um pouquinho mais, ó. Perceba que eu tô misturando ali na minha pocinha de água que era limpa antes. O meu papel, ele tá levemente inclinado, justamente para essa água e a tinta virem para baixo, trazendo o degradê. Assim eu finalizo com a tinta mais escura no final do degradê. Agora eu vou mostrar como faz um degradê colorido. Então, eu vou iniciar com o azul e para fazer a próxima cor, eu vou misturar já no godê o azul com o amarelo, que vai resultar no verde. Então, eu faço a mistura antes no godê, antes de colocar ela no papel. E assim, eu vou amarelando o meu verde para depois chegar até o tom do amarelo puro. Dessa forma, eu consigo uma passagem suave entre uma cor e outra, sem deixar linhas mostrando que passou de uma cor para outra. Depois do amarelo vem o laranja, então eu vou misturar amarelo com vermelho para fazer o meu laranja. Então, começo com um laranja mais claro. Aos poucos eu vou acrescentando vermelho no meu laranja, para ficar um laranja mais avermelhado, até chegar na cor vermelha.
Depois do vermelho vem o roxo, então eu misturo o vermelho com a cor azul, fazemos um roxo e aos poucos eu vou misturando o vermelho com o roxo até ficar um roxo mais azulado e assim eu finalizo o degradê arco-íris. Agora eu vou mostrar algumas técnicas aqui com uma folha, desenhando algumas folhinhas. Então eu desenho com o pincel, somente com água, e dentro desse lugar que eu coloquei água, eu deixei alguns espaços em branco para você ver que onde não tem água, a aquarela não pinta. Então, por isso que a gente vai ter controle sobre essas áreas que não tem água. Então, onde tem água, eu consigo colocar quantas cores eu quiser. Colocar os pigmentos, sempre quando ela tá molhada. Depois que eu colocar tudo que eu quiser, eu deixo secar. Outra coisa importante, não ficar passando o pincel em cima, porque a gente vai tirando, ó, cada vez que eu tô passando o pincel aqui, eu retiro um pouco de água e um pouco de tinta. Se eu fico colocando e tirando o pincel, eu vou tirando a tinta também. Então, eu quero depositar mais cor, eu consigo, sempre que a minha folhinha aqui tiver molhada. Agora eu vou mostrar como a gente vai fazer o efeito esfumado. Então eu vou pegar um pouquinho de cor aqui, o azul mesmo, e vou fazer uma outra folhinha, deixando os espaços em branco. Coloco um pouquinho do vermelho para dar um toque aqui. E agora eu vou esfumar. Então com o pincel, com água limpa, eu vou secando ele e vou tirando o excesso até eu deixar ela sem linha. Isso a gente usa muito na pintura em aquarela. É como se eu fizesse um degradê dentro da folhinha mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente clareia uma pintura depois que ela já foi feita, né? Já foi pintada. Então, eu tô pintando aqui com azul. Faço o formato da folha. Enquanto ela tá molhada, eu consigo retirar pigmento dessa cor que eu coloquei aqui. Mas para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o meu pincel com água, vou absorver a água dele no papel, e aí com uma pincelada eu consigo fazer essa retirada e eu posso trazer luz para o objeto que eu quiser. Então é como se fosse uma borracha. Aqui eu vou mostrar outra forma da gente tirar a cor, né, a tinta, o pigmento do papel. A aquarela, ela só funciona enquanto ela tá molhada, certo? Então, essa é a regra principal. Então, enquanto ela tá molhada, eu consigo tirar ou colocar pigmento. Agora, eu venho aqui com o meu papel e seco, absorvo a água, tanto que fica até as bolinhas, dá um efeito de textura. Agora, eu vou mostrar pra você como apaga uma mancha que apareceu sem querer, então eu limpo ela com água limpa e venho absorvendo ela com o pincel e com o papel também. Essa é uma forma de apagar uma tinta que a gente não quer. Agora eu vou mostrar para vocês os valores na aquarela. Então eu fiz aqui uma escala de valores desde o mais clarinho até o mais escuro aí no azul. E eu vou fazer com mais duas cores aqui para você ver a diferença que é e ver também como que fica uma camada em cima da outra. Então, ó, veja quantas tonalidades eu consigo com uma só cor. Como é que eu faço isso? Eu pego bastante água e pouquinha tinta para deixar ela mais transparente e mais clara. Então, quanto mais água eu tenho, mais transparente fica a aquarela. Quanto mais tinta eu tenho, mais opaca e mais forte fica a cor. Então agora a gente deixa secar, né? Eu fiz uma camada de azul, fiz uma camada de amarelo, deixei secar e agora eu vou fazer uma camada de vermelho. Então isso é muito importante saber que tudo que eu tô fazendo de camadas, eu tenho que esperar secar entre uma camada e outra, porque senão elas vão se misturar. Então para essa terceira camada eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou começar do clarinho e vou acrescentando tinta. Eu acho que é mais fácil para quem está iniciando fazer dessa forma, começar do claro para o escuro, porque às vezes a gente coloca muita cor, muita tinta, ela vai ficando opaca e a gente não consegue
não consegue clarear com tanta facilidade. Então, começando assim da pocinha de água transparente, vai acrescentando o pigmento, eu acho que fica mais fácil de ir testando. Depois, quando você vai adquirindo mais habilidade, você já consegue fazer isso assim muito mais rapidamente. Mas para quem está iniciando na aquarela, eu acho muito importante fazer esse tipo de exercício, esse tipo de treinamento, porque é o que vai te dar a habilidade de escolher o que você quer fazer. Se você quer fazer o úmido sobre úmido, úmido sobre seco, seco sobre seco, você vai escolher a melhor opção para a tua pintura e assim você vai conseguir desenvolver e evoluir. Agora me conta o que você achou dessa aula, se te acrescentou, se você gostou. Isso é muito importante para eu continuar fazendo os vídeos. Me siga também lá no Instagram e até mais!